Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês novamente. Hoje é dia 13 de setembro de 2024. Na sexta-feira da semana passada, a gente fez o primeiro episódio aqui da série Análise Tridimensional e hoje eu venho aqui com o segundo episódio. Então eu vou trazer apenas aqui as atualizações sobre as movimentações de preço dos ativos que a gente analisou na semana passada. A gente analisou S&P 500, dólar, o mercado de criptomoedas e o Bitcoin. Vamos aqui direto então já para a atualização do S&P 500. E o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, é que no vídeo anterior a gente estava analisando esse ponto do gráfico aqui como o local onde o preço poderia montar uma base. Até aqui, ó, se vocês quiserem voltar no vídeo anterior, em 12 minutos e 20 segundos, eu tracei esse local aqui, né, esse ponto do gráfico, como uma possível região de suporte, onde o preço poderia encontrar suporte aqui e voltar a subir. E olha só o que aconteceu. Exatamente. O preço encontrou um suporte aqui, na verdade furou essa região aqui, mas o preço continuou subindo. Olha só que interessante, a nossa análise teve coerência e ela foi respeitada aqui simplesmente pelo fato que a gente é detentor da análise técnica baseada nos fractais. Então a gente consegue traçar as maiores probabilidades no preço. Então você que está chegando agora aqui, que não conhece o nosso tipo de análise, assista inclusive o vídeo anterior que eu gravei sobre candles. Está no card aqui em cima. Acessa, assista e você vai começar a entender a base de tudo. O porquê que a gente olha para o gráfico dessa forma. O porquê que o nosso gráfico aqui não tem candle vermelho, candle azul, candle verde, candle de qualquer outra cor aqui, misturando, atrapalhando o nosso emocional, influenciando o nosso emocional. Então é por isso que a gente deixa tudo de uma cor só, porque a gente quer ver tendência. Então, o que aconteceu? O preço encontrou um suporte aqui. Mas vamos voltar aqui no nosso mensal para a gente recapitular o que a gente estava considerando. Inclusive aqui no vídeo anterior, eu peço até desculpas que eu me equivoquei em relação a um movimento. E é muito importante que a gente reconheça os erros, né? Reconheça os equívocos. O que aconteceu aqui no vídeo anterior? Eu disse que não tinha rompimento de mínima nessa região, logo no início do vídeo. Porém a gente tem sim. Olha só. Eu estou olhando aqui o mensal e essa extremidade do mensal. Se essa extremidade do mensal, eu preciso ver aqui um rompimento de mínima para poder identificar se isso aqui é um possível topo no mensal. Então eu tenho aqui esse rompimento de mínima com o candle anterior, rompeu a mínima anterior. Isso quer dizer o quê? Que o meu semanal ainda precisa encontrar aqui uma tendência de baixa, para que esse rompimento lá no mensal, junto com essa tendência de baixa aqui, se acontecer, desculpa, ele possa ser um topo no mensal. Então a gente precisa ver esse movimento aqui ainda no semanal para que aquela extremidade do mensal, que já tem rompimento de mínima, seja o topo do mensal. Porém, olha só o que aconteceu no preço. O preço está aqui, fechou em inside bars aqui no nosso semanal. Inside bars é onde esse padrão aqui, ó, de candle, que é uma das poucas coisas que a gente olha aqui quando a gente olha candle isoladamente, esse padrão de inside bars. E como que a gente identifica? O preço, o candle atual teve sua mínima e sua máxima dentro do candle anterior. Então ele teve uma máxima abaixo da máxima do candle anterior e uma mínima acima da mínima do candle anterior. Então ele abriu e fechou e teve sua máxima e mínima dentro do candle anterior. Então inside bars, dentro da barra. E ele, vamos dizer assim, morreu dentro da barra, nasceu e morreu dentro da barra.
em sidebars. Isso aqui para a gente não tem tanta relevância assim, mas o que a gente identifica olhando aqui dentro dos fractais menores? Normalmente isso aqui é um padrão de equilíbrio. Normalmente isso aqui é um preço lateral. Normalmente, nem sempre, mas a gente entra aqui, ó, vamos detectar se a gente encontra um padrão de equilíbrio, alguma coisa assim, ó. Dessa vez aqui ainda não tivemos. Né? Pode ser que o preço venha para baixo aqui, agora na próxima semana, e faça um padrão de equilíbrio. Padrão de equilíbrio é quando a gente tem topos descendentes ao anterior e fundos ascendentes. O preço vai se estreitando e a gente vai vendo baixa volatilidade e à medida que isso vai acontecendo, em algum momento ele precisa romper, ou para cima ou para baixo. E quando a gente tem esse padrão de equilíbrio, a gente não considera que a maior probabilidade seja romper para um dos lados. Ele pode romper para qualquer lado. Então, lá no semanal, temos aqui, fechamos com esse inside bars. Mas, aqui no 4 horas, que foi a nossa análise, o preço tem uma tendência aqui de alta aqui no 4 horas, e olhando lá pelo nosso diário, temos aqui o fundo do diário. Depois do topo, a gente teve o fundo, e agora o preço querendo ir para cima. Vamos aguardar aí, essa próxima semana, o que pode acontecer. Tem uma característica bem interessante aqui, ó, que a gente pode observar também, é que tem esse evento aqui, ó, que a gente pode ser que seja o topo do mensal, mas precisamos aqui ter mais sinais, né? Por enquanto aqui ele é o topo do semanal, porque temos aqui uma tendência de baixa, né? E depois temos essa tendência de alta aqui. E agora o preço, em vez de formar uma tendência de baixa, porque ele chegou muito próximo do fundo anterior, se distanciou do topo anterior aqui do diário, ele já chegou muito próximo do topo do diário novamente. Então a gente olha aqui da seguinte forma, ó. Temos aqui uma região importante, o preço já criou uma resistência em cima dessa região. Essa região de resistência formou uma nova região, então pode ser que essa característica aqui de formação de resistência aconteça ainda com esse movimento. Por quê? É uma região aqui forte, onde os touros precisam romper com uma força mais extrema para poderem sair de todo esse complexo aqui de conjugação de candles. Então toda essa movimentação que está acontecendo aqui agora, ela está culminando para que o preço venha sofrer uma nova resistência aqui por conta dessa região. E rompendo, a gente espera que tenha continuidade. Mas, como todo rompimento é um lugar que é muito bom a gente observar em vez de fazer qualquer entrada, pode ser que o preço venha subir e caia novamente. Então fique atento, se você aí é comprador de topo. No vídeo anterior eu faço esse comentário aí. Né? Então não entre em topos de movimento com long ou na valorização do preço. É muito arriscado. A gente sempre busca entradas em região de fundo aqui, formação de fundo, para long ou para negociação aqui em spot, ou short em regiões aqui de topo. Esse é o ideal. E a tria de educação cripto te ensina como identificar a formação desses eventos gráficos aqui de topos e fundos. Vamos partir aqui para outro ativo, dólar. Já vou voltar novamente aqui no dólar. Dólar a gente estava analisando na semana passada. Terminamos aqui no 15 minutos. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no S&P 500. Eu deixei mais ou menos preparado aqui. Vamos ver se vai funcionar meu esquema. Isso aqui. Olha só. A gente estava aqui, ó, no 15 minutos fazendo o rastreio desse movimento do preço, que onde
se touros quisessem continuar essa movimentação para cima, porque houve entrada aqui de volatilidade, essa era uma região ideal, onde ainda poderia formar suporte aqui e subir. Então olha só o que aconteceu com esse preço. Exatamente o que a gente estava narrando. Isso aqui é o poder da análise técnica. Quando a gente entende a movimentação do mercado, a gente navega aqui nesse mar com mais tranquilidade. Olha que interessante. Como era uma entrada de volatilidade, até esse candle aqui, ó, ele ficou bastante volátil, né? Mas o que foi respeitado foi justamente a marcação que a gente fez. Olha que legal. E o preço continuou subindo aqui, né? Deu continuidade. E foi isso. Para não perder muito nosso tempo aqui, vamos direto para o total e vamos fazer a mesma coisa. O nosso total, a gente estava aqui identificando, aqui dentro do 15 minutos, a probabilidade da continuação desse movimento para baixo. Assista o vídeo anterior, o card está aqui em cima, vocês vão ver certinho o que eu estou dizendo aqui. Então olha só, nesse trecho aqui do nosso vídeo anterior, aos 29 minutos, devido ao contexto do mercado aqui no 15 minutos, era que isso continuasse para baixo. Né? Ele poderia fazer esse movimento aqui, encontrar um fundo, um topo descendente e continuar para baixo. E olha o que aconteceu. A gente estava aqui nessa região, ó. Demorou, mas aconteceu dele fazer esse movimento que a gente estava observando. De usar as médias, né? Comentei que as médias poderiam ser usadas como região de resistência. Olha, mais um aqui, ó, usando médias, 2 vezes usando a média. Depois o preço encontrou um suporte aqui, ó. Ele formou, os touros conseguiram frear essa descida de preço, onde houve essa continuidade para baixo. Desculpa, essa continuidade para cima aqui, ó. Então a gente volta aqui até onde a gente está nesse momento do preço aqui. O mercado indo para cima. E Bitcoin, se não me engano foi aqui no 1 hora. Vai ser isso aqui mesmo. Ó. Perdão. A narrativa que estava acontecendo aqui era a seguinte. Eu tinha acabado de identificar uma linha de tendência de baixa aqui. Né? É algo raro, algo que a gente não comenta muito, porque acaba que gera confusão, porque nem todas as linhas são válidas e somente quando a gente encontra uma linha válida a gente presta atenção nela. Mas como a gente já entende de toda a movimentação do mercado, de topos e fundos, dentro das tendências, a gente praticamente nem olha, nem busca a linha. Mas quando a gente encontra, a gente utiliza. Então a narrativa aqui era a seguinte, essa linha aqui podia ser um obstáculo, uma delimitação aqui do preço, quando o preço fosse encontrá-la novamente, poderia romper para cima. E foi exatamente o que aconteceu. Além disso, eu tracei essa região aqui das emas do semanal como possível região onde o preço aqui poderia encontrar suporte, aqui onde touros poderiam agir para levar o preço para cima. E olha só que legal, o que aconteceu. Deixa eu tirar esse retângulo agora. Foi exatamente o que o preço fez. Encontrou aqui a região marcada. Pode ver que o preço ainda fez um pivô de alta aqui. Voltou novamente a testar a região, rompeu o fundo sem continuação e foi tudo para cima. Lá no nosso grupo do Telegram, quem já está lá, acompanhou em tempo real o gatilho aqui de saída do preço após essa marcação nossa aqui, ó. Essa foi uma região de gatilho, onde a gente narrou com extrema tranquilidade toda essa movimentação aqui, né, que era a maior probabilidade devido a todo esse contexto.
Inclusive deixei marcado aqui, ó, o fundo do diário, o pivô do 4 horas que fez a movimentação aqui para esse fundo do diário, ó, o pivô do 4 horas aqui perfeitamente. E temos aqui, ó, dentro dessa movimentação, o 4 horas buscando aqui um topo ascendente. Então vamos entrar aqui no 4 horas, ó. Vou encerrar aqui o nosso vídeo com esse desenho desse pivô do 4 horas aqui, ó. O pivô no 4 horas, ele é a primeira inversão da tendência, vindo uma tendência de baixa, ele encontrou um fundo ascendente, rompeu o topo anterior, pivô de alta. E ele continua, até agora ele está continuando, ó. Sem dúvidas uma tendência de alta, que é uma pernada do diário, e que formou aqui o fundo do diário. Vamos entrar aqui no diário rapidinho, para a gente contextualizar toda essa movimentação. A probabilidade aqui ainda no diário é que a gente veja uma tendência de baixa. Mas tem algo importante aqui que a gente precisa falar. O preço, ele está chegando muito próximo aqui do topo anterior, ele já se distanciou. Então olha como é que ele já está mais para cima do meio do caminho do que para baixo. Então a maior probabilidade aqui ainda é a tendência de baixa, lá no semanal. Então por isso a gente precisa ainda ver essa movimentação aqui. Até que isso não aconteça, a gente vai rastreando as probabilidades aqui dentro. Então tem coisas interessantes aqui, ó. O preço está acima das EMAs. Para que isso aqui seja um movimento bem coerente dentro do diário, uma nova tendência de alta, que essa tendência aqui pode ser que ultrapasse essa região aqui ainda, porque é uma tendência relativamente forte, vai depender desse fundo ascendente, se é que o diário vai conseguir fazer esse fundo ascendente, a gente precisa acompanhar. Mas temos aqui a região das médias que podem suportar o preço. Mas para isso acontecer, o ideal é que o preço venha mais para cima, dê tempo para essas médias aqui amadurecerem e depois o preço vir aqui e romper para cima. Esse é o cenário ideal para essa movimentação dos touros, porque o que vai acontecer se touros conseguirem completar esse movimento? Olha só que legal. A gente sabe que o mensal está buscando um fundo ascendente. Estamos aqui no semanal. Temos aqui a tendência de baixa do semanal. Ela está bem lateral, não é uma tendência muito forte aqui para baixo. Isso favorece muito os touros, porque a cada fundo conquistado, eles conseguem ir para cima. Rompem o fundo anterior, conseguem ir para cima. Rompem o fundo anterior, conseguem ir para cima. E agora montaram aqui possível fundo ascendente aqui no semanal. Lá no nosso grupo do Telegram a gente está dizendo que essa probabilidade aqui existe por conta desse fundo ascendente no mensal. Já temos aqui um rompimento de máxima, que a gente fica de olho nesse ponto do gráfico aqui, se realmente a gente vai ver essa tendência de alta. E essa tendência de alta acontecendo aqui, essa tendência de alta aqui no semanal, se ela acontecer, desde que a gente tenha no mensal um rompimento de máxima, a gente tem um fundo ascendente no mensal. Agora pensa, isso aqui sendo o fundo ascendente no mensal, usando a região das médias aqui, ó, da EMA, das EMAs 12 e 26 como região de suporte, isso aqui tende a chegar aqui, ó, nos 130, 120 mil dólares com uma certa facilidade, por conta que temos aqui, que na verdade não temos ainda aqui no mensal, a tendência de alta. Viemos lá daquele fundo, formamos o topo, estamos rastreando aqui um novo fundo na região das médias. Então imagina que isso aqui vai virar uma tendência de alta dentro desse contexto do Bitcoin aqui. É para estourar, é para ir para cima e deixar esse gráfico pequeno. A gente vai olhar para isso aqui com
não com desprezo, mas a gente vai encontrar aqui novos movimentos que vão direcionar o preço e a gente vai ter que olhar para isso aqui com um gráfico mais aberto. Então, imagina, isso aqui vai ser pequeno, perto de tudo pode acontecer. Mas isso aqui ainda pode ser que demore, porque a gente está dizendo a gente está conversando sobre gráfico mensal. E o mensal demora muito para poder fechar, né? Um mês cada candle. Mas é isso aí. Galera, obrigado por vocês terem ficado até aqui. Deixem o seu like, entrem no nosso grupo do Telegram, participem aí das nossas redes. Eu queria muito que vocês trocassem bastante ideia lá no Telegram, porque a gente está entregando um conteúdo de primeira qualidade para vocês, um conteúdo onde vocês podem ficar independentes. Nosso compromisso com vocês é tornar vocês independentes. Então a gente está com uma dedicação extrema para que isso aconteça. Então valorize o nosso trabalho. Troquem ideia lá no Telegram, dê seu like aqui nesse vídeo, comente o que você achou, o que você já está aprendendo, se você tem dificuldade, faça qualquer tipo de pergunta, porque a gente tem o maior prazer em responder vocês. Então é isso aí. Sexta-feira que vem, nosso terceiro vídeo da nossa série Análise Tridimensional. Eu conto com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus.